Alô, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito da Lilith, a suposta primeira esposa de Adão. Vamos ler o livro de Gênesis no capítulo 1, versículo 27, onde diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito dessa suposta primeira esposa de Adão, mas é partindo desse texto aqui, de capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, que algumas pessoas criaram esta ideia de que Adão teve uma esposa antes da Eva, a primeira suposta esposa antes da Eva. E eles se fundamentam neste capítulo 1, versículo 27, pois a Bíblia diz aqui, Deus criou macho e fêmea. Então, eles dizem que aqui, fêmea, então é esta tal Lilith. E eles dizem também, né, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 23, onde diz o seguinte: E disse Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, eles dizem que aqui a Bíblia está dizendo que a primeira esposa não foi criada a partir dos seus ossos e da sua carne. Será que isso constitui a verdade? Vamos analisar de acordo com a própria Bíblia. E ainda dizem o seguinte, eles fazem a seguinte pergunta: onde estava a mulher que foi criada no capítulo 1, versículo 27, junto com ele, com Adão? É engraçado, não é? Parece que estão a falar, é verdade, mas vamos analisar o próprio contexto. No capítulo 1, olhando para o capítulo 1, versículo 27, a Bíblia trata da criação do homem. A Bíblia não trata da criação do homem de maneira separada do capítulo 2. Pois, se no capítulo 1, versículo 27, a Bíblia está falando da criação do homem e da mulher de maneira isolada do capítulo 2, quer dizer que no capítulo 2 está tratando de uma outra criação. Então, neste caso, nós, para sermos justos, devemos interpretar todo o capítulo 1 de maneira isolada do capítulo 2. Por exemplo, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E assim foi. No versículo 12 diz assim: E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Mas no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: Toda planta do campo ainda não estava na terra. Então, será que há uma contradição aqui? No capítulo 1 diz que Deus criou e assim foi, e Deus viu que estava bom. Mas no capítulo 2, versículo 5, diz: não havia nada. Será que há uma contradição? Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, diante desta suposta contradição, podemos afirmar que o que foi criado no capítulo 1 não é o que foi criado no capítulo 2. Não podemos tirar só uma parte do capítulo 1 e interpretarmos como nós queremos, né? Está evidente que no capítulo 1 a Bíblia trata da criação de todas as coisas, e no capítulo 2 a Bíblia fornece alguns detalhes com principal foco no homem. Então, no capítulo 1 a Bíblia simplesmente diz que Deus criou o homem, macho e fêmea, mas no capítulo 2 a Bíblia dá detalhes como é que isto aconteceu, né? Como que isto aconteceu. E por que Adão disse, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Será que ele estava dizendo que a primeira esposa não foi osso dos seus ossos e carne da sua carne? Não.
Se a gente for a ler o contexto, vamos ver que Adão disse isso depois de Deus ter trazido diante dele todos os animais, né, para lhe dar nome, e diante disso não se viu alguém adequado, né, alguém que correspondesse, que fizesse companhia a Adão. Está evidente no texto. É por essa razão que Deus tirou, né, uma parte de Adão, fez a mulher, e Adão, quando olhou, disse: sim, senhora, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não estava dizendo que a primeira não foi criado de si. Não. Todo texto que é tirado do seu contexto, né, acaba criando um pretexto para heresias e qualquer interpretação. Mas diante do próprio contexto, lendo o próprio contexto, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Que Deus te abençoe e espero vê-lo no próximo vídeo. Até lá.